Necessário ultimamente. Este ambiente é muito precioso para nós na camada jovem. Por isso que eu quero desafiar onde está sentado. Que você celebre pela bênção de estar aqui no dia de hoje. Aleluia, jovem! Aleluia, jovem! Glórias a Deus. Podem tomar em vossos lugares. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Antes de eu me alongar, eu queria lembrar um momento muito especial que para mim agora tem um significado grande. É uma canção que diz assim: Ndozi noita nyasha kusimudzira zvakazvidzika. Ndozi noita nyasha, ndozi noita nyasha, ndozi noita nyasha, kuita nzira pasina nzira. Ndozi noita nyasha, ndozi noita nyasha, ikona kune nyasha mberi kwangu, nyasha kurudyi, nyasha kuruboshwe, nyasha shore kwangu. Aleluia! Aleluia! Eu brincava com o Diácono Badza. Ele ia me perguntar: nyasha, nyasha, como se diz nyasha mberi kwangu, nyasha kurudyi, nyasha kuruboshwe, nyasha ine shure kwangu. Paris não ndinoona nyasha mberi kwangu. Ende Paris vino. E agora? Ndinohamba ne nyasha pedyo pangu.
ando com a graça Aleluia! próximo de mim. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Eu já agradeci a Deus, quero agradecer a linda esposa que Deus me deu. Quero ndakutenda nekukadzi wakanaka Mwari wakandipa. Ndoda kutenda nyasha zindakapuwa na Mwari. A graça que Deus me deu. Ndakufamba nenyasha pedyo wakutoiziva. Andar com a graça por perto. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém. É conferência de jovens. Musangano wema O pastor já disse que é um momento de fogo. Jovens são ardentes. Aleluia. Aleluia. Amém. Quero aqui desde já saudar o pastor, já havia saudade, desculpa, quero saudar a direção no geral. Regaende quase se mfundisi na pessoa do pastor, que permitiu que pudesse estar aqui hoje um jovem a liderar este momento. Aleluia. Aquele que alegra o pastor junto à sua direção. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Humildemente saudar o nosso convidado, pastor Vivaldo, junto à mamãe. Dizer que Deus continue lhe fazendo bem. Aleluia. Nasita winga shoko. Viemos para a palavra. Posso me perder em falar, em alongar na fala. Por isso já vou ao propósito. Aleluia. Os que se alegram com a palavra. Glórias a Deus. Pedirem aos leitores da palavra para que possamos ler no nosso lema da conferência, Daniel 1, chapter 8. no livro de Daniel, capítulo 8, verso 8. Aleluia. Ngatiende kubhuku ya Daniel chapter 1 verse 8. Asi Daniel akatsunga
uwandu wenengo que originam uma a outra. Zinova pane chimwe chinu. Aleluia. Geração é uma série de organismos. Ningati generation uwandu wezinu que origina uma da outra. Zinova pane umweo. Quer dizer, em mim existe uma geração Zinorewa kuti mandiri mune generation que vai dar luz a uma outra geração. Ichabereka jimweo generation. Aleluia. Aleluia. Estamos juntos? Estamos juntos? Em mim, Inocêncio, mandiri existe uma geração generation que irá dar luz a uma outra geração. Generation. Se formos analisar a palavra geração, generation, etimologicamente, vamos perceber que são duas palavras diferentes. Uma é gerar, a outra é ação, em que as duas tornam-se geração. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estamos juntos até aqui? Amém. Geração significa uma série de organismos que uma gera a outra. Onde você está, existe uma geração em ti. Onde eu estou, existe uma geração em mim. Diga ao teu próximo: cuide da tua geração. Cuida da tua geração. Aleluia. Se não cuidar de tua geração, de ti poderá sair cinza, mweu é cinza. Pode sair o espírito da geração em você. Estamos juntos? Aquele que é negado com as pessoas repreende o espírito da geração. Se não prudenciar bem, você em ti vai sair um espírito da geração. Aleluia! Aleluia! Eu estava a ler a palavra com a permissão do pastor. Eu estava aqui a saudar a minha esposa. Eu sou muito jovem, casei já, agora não faz muito tempo. Mas pela graça e a unção e a visão que tem no homem de Deus, uma salva de palmas para ele. Temos tido um momento de encontro.
Mas pela chance que o homem de Deus abriu, muita coisa mudou na minha mente. Aleluia! Aleluia! É uma oportunidade muito boa para que você consiga cuidar da sua geração e entender que as escolhas são tuas. Não termina só nos pais. A nós como jovens, eu sou jovem, também cabe a nós cuidar da nossa geração, da geração que existe em nós, para que amanhã não se diga estamos a repreender o espírito de tia X, estamos a repreender o espírito do tio X. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja Deus! Quem está aqui, dê uma forte salva de palmas para Deus. Estou a ver lá a mana Ana Paula lá atrás. Sister Ana Paula Mashuron. Cantava aqui com o diácono Alfeu. Aí papa na mtiko na Alfeu. 2017 quando eu cheguei cá. Petaka Chica. Pai Abraão. A gente baba Abraão. Tem muitos filhos. Wana wakawanda. Isaac, filho de Abraão. Mwana wa Abraham. Amém. Deus fez uma promessa para Abraão. Mwari akaita chiwimbiso na Abraham. Deus fez uma promessa para Abraão. Mwari ndokuwimbisa Abraham. Na qual a promessa se cumpre. Yokuti promise akaita yakazadziswa. No livro de Gênesis. Mu buku ra Genesis 21. Pa chapter 21. Amém. Se formos a ler, vamos perceber que a promessa se cumpre no livro de Gênesis capítulo 21. De Abraão nasceu Jacó. Kuna Abraham, Jacob. Percebam que Jacó era por isso que eu disse, cuide da tua geração. Hoje nós damos graças porque somos filhos do pai Abraão. Qual bom seria se um dia nos lembrássemos que eu sou filho da geração de Inocêncio, com orgulho, não apenas porque Inocêncio deu-me a luz, mas com orgulho de ser chamado filho da geração de Inocêncio. Esaú e Jacó.
akapesana zvachose. Isaú Isso seguiu o seu caminho. akaterawo nzira yake. Jacob fez o que ele fez pela astúcia akaita zvaakaita neungwaru e acabou tendo a bênção do seu pai. akawana ropafadzo Se yababa formos a wake. ler no livro de 1 Daniel, Tikawerenga kubhuku vamos perceber que para que o rei kuti uchaudzwa kuti mambo pudesse escolher os homens que ele precisava para lhe kuti servir, vasarudze varume kuti vazovashandira havia uma condição. panga paine condition. Então, para Deus também, kuna mwariwo zvekare não é só levar só. haangotakuri chete, Existe uma condição. pane condition, Existe condição pane condition para que você esteja em Deus. kuti iwe uwe uri muna E mwari. para Satanás, kana kuti kuna satani existem critérios a serem seguidos. kuine tsika dzinoteverwa. O que dizer para Deus? zvinoreweiko kuna O mwari? que dizer de Deus? tingatiiko na mwari Para Deus existem critérios para a seleção. pane zvinoitwa kuti munhu usarudzwe, Existem aquilo que se precisa. pane zvinodikanwa. Vamos perceber que aqui, quando Isaac decide abençoar seus filhos, Isaac paida kuropafadza wana wake, ele diz assim: anoti iye filho, mwanangu eu quero te abençoar, ndoda kukuropafadza, mas para que eu derrame a minha bênção sobre ti, asi kuti ndidurure ropafadza wangu pamusoro pako, vá ao mato, enda musango, casse um animal bata mhuka e traga. uye Após nayo. trazeres, Wauya nayo prepare-o muito bem. gadzira zvakanatsonaka, Prepare-o muito bem. ibike O zvakanaka. que me faz crer que Zvinondipa kutenda kuti não é só fazer só. hakusi kungokoroka mupoto, Não é só fazer só. hakusi kungobika, Jovem, não é só vir ao ensaio só. hakusi kungouya kumayuti chete, Não é só vir à igreja só. hakusi kungouya chete kuchechi. Tenha algo dentro de ti Uiwane chimwe chiri mukati mako que você almeja chaunotarisira para que Deus faça para ti. kuti mwari akuitire. Tenha algo dentro de ti Iwane expectation que você almeja zvaunonga antes wakatarisira de sair de casa. usati wabva E kumba. assim que eu vou para a igreja, Zvendakuenda que kuchechi, Deus me faça isto, mwari ngandiitirewo zvakati porque eu mereço isto. nekuti ndinokodzerawo zvakati, Não é só vir só, kwete kungofamba chete imitar aos demais, sezvinoitwa newamwe imitar aos outros. wouya uchiri kuteedzera wamwe. Aleluia, aleluia. Isaac diz: vá ao mato, Isaac ndokuzwa enda musango, traga um animal, akati unza mhuka, prepare muito bem, bika zvakanaka, depois dai-me. wondipa. Após eu comer Kana e ndikadya me saciar, ndikafara irei te abençoar. ndokuropafadza. Aleluia. E assim foi a condição imposta Ndiyo condition yakapiwa por Deus. yakapiwa na Por isso que eu Isaac. disse, se Satanás consegue impor condições, Saka satani kana achigona kupawa macondition, para Deus não é diferente. kuna mwari hazvina kumbosiyana. Todas as coisas que nós vimos aqui na terra Zvatinoona panyika ino zvese é um reflexo da criação de Deus nos céus. imubvuri wezvisikwa zvamwari kudenga. Satanás é um ser criado por Deus. Satani chisikwa Então chakatosikwa ele namwari. não tem autonomia de criar coisas por si só. Haana simba rokusika zvinhu O que maari. ele faz Zvaanogona é distorcer as coisas de Deus. kupesanisa zvinhu É zvamwari, distorcer as falas de Deus. kupesanisa mitauro yamwari. Aleluia. Diga ao teu próximo: esteja atento para o Satanás. Udza munhu ari padhuze nekuti chenjera nasatani, Esteja atento contra Satanás. chenjera nakuda kasatani, Porque ele pode desviar-te. nokuti anogona kukupesa, anogona kukutsausa. Aleluia. De Isaac nasceram 2 filhos. Pakazvarwa wana wawiri Os pais cresceram. wakakura. O que eu quero que todo mundo entenda Zvandikuda kuti unzwisise é o seguinte: ndezvinoti a palavra que eu trago para ti hoje, shoko randinounza kwauri nhasi com o lema geração. nekuda kedingindira inozi generation. Por isso que eu disse: qual é a sua geração? Ndosaka ndabvunza kuti nderipiko rako, Qual é a sua geração, jovem? nderipiko rwako. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ao longo da minha pesquisa e do meu entender, Nekuda ketsvagurudzo pude perceber que ndakanzwisa kuti existem dois tipos de geração. pane mageneration mairi, 2 tipos de geração. mageneration mairi. Como eu havia dito, Sekutaura kananga ndaita, Satanás apenas vem para distorcer aquilo que Deus já preparou. Satani anouya kuzopesanisa zvakagadzirwa No namwari. livro de Gênesis, Kubhuku raGenesis, kubhuku ra Gênesis, diz assim: rinoti, no princípio, rinoti pakutanga o Espírito de Deus
umweya wa Mwari pairava sobre as trevas. waifamba pamusoro Chamou-me a atenção algo. pemvura. Chamou-me a atenção algo. Ikoma attention. Chamou-me a atenção algo. Zvakandipa kuti ndifunge. A Bíblia não diz o Espírito Santo. Bhaibheri harina kuti mweya mutsvene. Aleluia. A Bíblia não diz que o Espírito Santo pairava sobre as trevas. A Bíblia diz o Espírito de Deus. O que quer dizer que no princípio não havia espírito mau. Watinoramba nasi kuti tinoraira mweya wechina. A esse que nós repreendemos agora, a dizer que não queremos espírito do espírito mau. Wanga usiku. Não havia. Kudai. Se fosse, se Deus havia criado com o propósito de ter um espírito mau, a Bíblia teria sido específica mesmo aqui no Gênesis. Que no princípio o Espírito Santo de Deus pairava sobre as trevas. Mas não. Diz o Espírito de Deus. O que quer dizer? Havia apenas o Espírito de Deus. E eu disse: Satanás vem para distorcer as coisas. Distorcer aquilo que Deus fez. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Espírito de Deus. E assim foi. Na criação, em tudo que já ouvimos saber. A parte que eu queria que entendessem é que não havia o espírito mau. Havia o Espírito Santo de Deus apenas. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu estava a dizer que existem duas gerações. A primeira é a geração de oração. A geração que quando as coisas amargam, correm para a oração. A geração que quando as coisas se dificultam, procuram o dono das coisas. Filipenses diz assim: sabendo, pois, que aquele que criou a boa obra em ti, aquele que começou a boa coisa em ti, a terminará no dia de Cristo Jesus. Aleluia. Quer dizer o seguinte: a geração que quando as coisas amargam, desculpa pela expressão, amargar é o termo usado pelos jovens. Por isso que eu disse, pela permissão do pastor, estamos nas coisas de jovem. Aleluia. Quando as coisas amargam, a primeira coisa que vem em sua mente é procurar a solução em Deus. É procurar a solução na oração. E dali existe a outra geração. Aquela que quando as coisas amargam, tendem a seguir aquilo que lhe faz bem. A Bíblia diz: jovens, não atendam para a vontade da vossa carne, pois a carne é cheia de cobiça. A carne se limita àquilo que consegue ouvir apenas. A carne se limita àquilo que consegue ouvir apenas. Então não estejam atentos àquilo que a carne deseja, mas procurem estar na geração de oração. No livro que aqui lemos, a Bíblia diz assim em 1 Daniel. Diz assim: Daniel, junto com os seus amigos, decidiram não sucumbir àquilo que era instituído pela carne. Por que chegaram a essa conclusão? Justamente por entender que tudo podemos naquele que nos fortalece. Por essa razão que fiz ler no livro de Filipenses. Diz: tudo posso naquele que me fortalece. O problema nosso como jovens
dambudziko redu isu semayuti é de não entender este verso. kusanzwisisa vhesi iyi Que tudo eu posso zvese ndinogona kuzviita naquele que me fortalece. kubudikidza naiye No livro de Masimba. Marcos, kubhuku ramako diz assim: rinoti o iro que é desta geração zviri zvenyika ino apenas se vence com oração. zvinokundwa neminamato. Eu escutava uma canção nos casamentos Pane nziyo yandinongozwa mumuchato que dizia Verudzi Uru Azviperi Nenando. diski dessa geração não acaba só de somente Não dá mina mato, nem kunyengetera, nem kutsanya precisa de kukakura. oração e muito jejum. Eu pensei que era só uma canção dos casamentos, Ndaingofunga kuti inziyo dzemuchato mas fui perceber que tem um grande significado. asi ndazoona kuti zvine meaning yakadzama. Como jovens, Semayuti não é possível ultrapassarmos hatigoni kufura as limitações impostas pelo mundo, malimitation akaiswa nenyika, o sistema deste mundo, system yenyika ino, onde que para você conseguir uma vaga de emprego, kuti uwane basa pane rimwe nzvimbo você deve submeter-se à corrupção. unofana kupinda mune corruption. Para você ascender a uma certa posição, Kuti upinde pane chimwe chigaro você deve sacrificar alguma coisa. unofana kutosacrifice something. Você deve tirar até o que você não tem. Unotanga kubvisa nechausina. Para os jovens raparigas, Kune wanasista você deve sacrificar a sua personalidade unogona kutoshandisa hunhu hwako para poder ascender a uma certa posição. kuti ugone kusvika pane chimwe chigaro. Mas se você entender que, Ukagona kunzwisa kuti se você entender que kana ukagona kunzwisa o kuti que é desta geração, zverudzi rwuno só podemos vencer com oração. tinogona kuzvikunda nemunamato. Se você entender que Ukazwisisa kuti tudo você pode zvese unozvigona naquele que te fortalece. muna iye anokupa simba. Jovem, quem é que te fortalece? Ndianiko anokupa simba? É o Senhor Deus, não existe um outro nome. Ndimwari chete, hakuna rimwe zita. É Deus, não existe um outro nome. Ndimwari chete, hakuna rimwe Não zita. existe um outro poder Hakuna rimwe simba capaz de destruir, rinogona kuparadza, capaz de quebrar rinogona kuputsa as leis impostas pelos homens, zvinhu zvakaitwa nevanhu, as costas ditas pelo mundo, zvinhu zvakataurwa nenyika, que para que você tenha esta vaga, kuti uwane basa iri tem que ter costas, unofana kuwanika uine vanhu anokubatsira, tem que ter costas quentes, unofana kuwanika uine anhu machina anogona kukusimudzira. para que você case. Kuti uchate Você tem que ser muito bonita. unofana kuwanika wakachata Estas são wakanaka. leis impostas pelos homens. Zvinhu zvakaiswa nevanhu wenyama. Você, como jovem, Iwe semuyuti pode sentar, unogona kugara por exemplo, comigo pamwe chete zvakaita seini, e me perguntar como é que fizeste para casar. ungotibvunza kakaita sekuti uchate, E eu alistar para ti aquilo que para mim foi, ndokunyorera zvakaitwa neni, foram os passos para eu chegar a essa posição. masteps endakashandisa Mas para ti não funcionar. anogona kutoshanda kwauri. Você seguir taxativamente, Ukazviteedzera izvozvo mas para ti não ter impacto positivo. zvinogona kutadza kukubatsira, Para ti não ser produtivo. zvinogona kutadza kubereka. Por quê? Why? Porque você não consegue entender que Ndokuti hauna kunzwisisa kuti a sua vida upenyu hwako apenas pertence a Deus. uri mumaoko aMwari chete. Que você só pode fazer Iwe unogona kuita se aquele que te fortalece kana iye anokupa simba estiver a favor de ti. akakutendera kuti Aleluia! Aleluia! uite. Amen. O cego que estava no tanque de Betesda Bofu raigara patengi reBetsaida havia colocado, quando Jesus chega para ele, Jesu paanosvika diz assim, ele diz assim, Senhor, anoti ishe. Jesus pergunta para ele, Jesu anomubvunza, o que queres que eu faça para ti? wadati ndikuitireiko? Ele queria andar como todo mundo sabe. Anga chizikanika nevanhu Mas wese, quando ele é dado esta pergunta, asi paanobvunzwa nemubvunzo uyu ele não responde o que Jesus perguntou. haana kudayira mubvunzo waJesu. Ele diz, Ndokubva ati, Senhor, ishe, me falta alguém que me leva e me atire no tanque quando a água for agitada. ndinoshayiwa munhu anondikandira mudziwa. Aleluia. Aleluia. Tem uma geração de oração aqui. Tem uma geração de oração aqui. Ndine rudzi remunamato here. Aleluia, aleluia. Senhor, me falta alguém que me leve e me atire na água onde a água é mexida. Ndiri kushayiwa munhu anondikandira mudziwa. Eu Kana yabhongodzwa. percebi que Ndikanzwisa kuti este homem murume uyu havia depositado a sua fé num homem igual.
havia colocado a sua fé numa outra pessoa, que eu só posso ter tal coisa se eu citar o nome de fulano. Eu só posso chegar lá naquela entrevista e eu passar se eu citar o nome de fulano de X. Eu só posso ter o que eu desejo se eu seguir os passos de fulano de X. Jovem, eu vim te dizer hoje, você tudo pode naquele que te fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Aleluia! Aleluia! Daniel entendeu isto. Por isso, quando o rei disse, o rei foi muito específico naquilo que ele queria. Ele fala para o seu eunuco: vá e escolha para mim, para servirem a mim, homens inteligentes. Amém? Este é o rei de mambo. Este é o Satanás de Satan, colocando condições. Condition. Amém? Este é Satanás de Satan, impondo condições. Condition. Vá e escolha para mim. De sarudzirei. Vá e escolha para mim jovens inteligentes, jovens formosos, ágeis em assimilar aquilo que eu for determinar. Aleluia. Este é Satanás impondo condições. De Satana condition. Escolha para mim jovens formosos, cheios de inteligência, que podem me servir. Aleluia. Aleluia. Assim foi feito. Mas porque Daniel entendia que nem tudo que acontece na sua vida é porque Deus te deitou. Nem tudo que acontece na sua vida é porque Deus esqueceu-se de ti. Nem tudo que dá erro na sua vida é porque Deus deu-te as costas. Algumas coisas é para forjar-te. Aleluia. Algumas coisas é para forjar a ti. As alianças e bijuterias que usamos são minérios que vêm da terra. Mas não é possível cavar e encontrar uma aliança já feita. Há um processo que deve se seguir. Passa pelo fogo. Forjar para que tome o formato que tem nas suas mãos. Então nem tudo que acontece na sua vida é porque Deus esqueceu-se de ti. Nem tudo que dá erro na sua vida é porque Deus deu-te as costas. Algumas coisas é o processo que você deve passar. Daniel junto aos outros haviam sido levados como escravos para a Babilônia. Chegado lá, foram considerados escravos. Este era um processo. Ser preso, ser levado para uma terra que eles não conheciam e lá habitarem como escravos. Este era um processo. Joseph foi levado do meio da sua família ao longo da viagem até se tornar um governador. Este era um processo na qual ele foi submetido, mas não significava que Deus o abandonou. Não significava que Deus o deu as costas. Em tudo o qual passaram,
Deus estava lá. Deus estava com eles. Porque eles eram da geração de oração. Em que tudo que lhes acontecia, dobravam os joelhos e clamavam ao dono da obra. Dobravam os joelhos e consagravam a dificuldade nas mãos de Deus. Por isso que eu te pergunto nesta noite: qual é a sua geração? Será que você é o jovem que em tudo que queres fazer ajoelhas e ora? Ou te despertas e orar apenas quando dá erro? Apenas quando chumba na entrevista? É quando lembras que eu deveria orar? É quando lembras que eu deveria me ajoelhar e clamar a Deus? Mas já era. Já perdeste. Aleluia. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Eu falava aqui dos filhos de Isaac. Se formos a perceber, de Isaú, lendo a história de Isaú, que era a outra parte da geração de Isaac, de Abraão saiu a geração que conhecemos. De Jacó, aliás, diria, desculpa. Que depois ele lutou com o anjo. Depois tornou-se Israel. De Isaú, a história que eu pude perceber, a ideia que eu entendi, saíram duas gerações diferentes, em que ambas as gerações sempre colidiam. Mas deles veio, os dois vieram do mesmo pai. Os dois saíram do mesmo pai. Me espanta aqui. A educação creio ser a mesma. Tudo foi do mesmo pai. Mas no decorrer do tempo, cada um tomou a sua escolha. Tomou o seu rumo. Cada um escolheu aquilo que bem entendia. E assemelha-se a ti. Deus quando como é que chama? Desculpa. Deus quando a fugir o nome. Quando Adão pecou. Deus deu-nos o livre arbítrio. Que é a possibilidade da escolha. Você pode escolher aquilo que te faz bem. Você pode escolher aquilo que você deseja. Ninguém vai te condenar. Se formos a ler a descendência de Isaú, a geração de Isaú, é de lá onde saiu a Amalequita. É de lá onde saiu a geração dos Amalequitas. Geração esta que, se formos a ler profundamente, Amaleque veio do filho de Isaú. Amaleque veio de uma mulher que havia sido rejeitada de entrar na geração escolhida. Isto é, da amargura que os pais carregavam, da dor que os pais carregavam, o não entender a rejeição, deram à luz Amaleque. Filho este que depois acabou escolhendo também dar seguimento à linhagem de seguir a geração de Deus. Por isso que eu disse, cuide da tua geração, para que amanhã não possamos repreender o espírito de geração em teu nome, mas que possamos nos orgulhar de dizer que somos da geração da oração.
Somos da geração escolhida. Somos da geração que quando as coisas amargam, escolhemos clamar a Deus. Somos da geração que não se corrompe com o mal cometido pelos nossos antepassados. Você não pode permitir. Você não pode permitir que o mal que alguém fez no passado tenha reflexos em ti. Em ti existe uma geração. Em ti existe uma geração que pode ser a geração eleita, que pode dar andamento à geração eleita, que pode dar andamento à geração de oração. Mas se você não saber escolher, se você não saber cuidar, iremos te lembrar como espírito China. Podemos te lembrar, te repreender como espírito de geração. Para que isso não aconteça, jovem, você tem uma escolha hoje. Jovem, você tem uma escolha hoje. Quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo do espírito mau. Quebrar o ciclo do espírito que os outros não querem conviver com ele. Quebrar o espírito de pessoas que não casam. Quebrar o espírito de pessoas que não são produtivas. Pois em ti existe uma geração. Em ti existe uma geração. E a escolha é tua hoje. Quebrar este espírito. Para que amanhã te lembremos. Amanhã te lembremos como a geração eleita, como uma geração de oração. Em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Qual é a sua geração? Qual é a sua geração, jovem? Glórias a Deus. Eu não me sinto em alongar. Vou deixar este momento ao pastor. Enquanto ele se levanta, uma forte salva de palmas. Geração de o quê? Geração de? Líder, quando eu estava a pregar, notei uma coisa que ele disse. Ele explicou a palavra geração. Tem uma criação, né? Amém. Em português diz gerar. There is some creating, some creation. Tem uma ação de criação. Aqui na igreja temos uma máquina ali atrás. Chama-se gerador. Uma máquina que trabalha. Quando trabalha tem um resultado que sai. O resultado é energia. Estamos sabendo bem? O gerador, quando trabalha, ele está a criar alguma coisa. Está a criar o quê? Está a criar corrente que é visível, que as pessoas começam a usar. Espiritualmente, cada pessoa, segundo a pregação que ele deu aqui, tem um trabalho que faz diariamente de criar ação, criar um nome que as pessoas vão te reconhecer através daquela ação que você fez. Amen. Amen. Amen.
quando alguém chega ali ser chamado bêbado, munhu kuti azodaidzwa nezita rekuti ação chidhakwa que ele foi criando, zvinoenderana ele acabou neaction yaanenge achiita ganhando obva que as azogwina pessoas zita já conhecem. Está aí. zvinoenderana Quem é neizvo aquele zvaanenge senhor? achiita Ele não ndiani nasceu assim. haana kuzvarwa Quando saizvozvo você ter para você ter nome é que você foi criando esse hábito. kuti ungochiwana zita ndezvekuti iwe wakagadzira habiti iyoyo. Chipo chemaoko kuna Lita. Escuta bem, igreja. Nzwisisa Cada zvakanaka de nós vai criando nome. mumwe nemumwe wedu muno Líder anenge está para nos achizisa ensinar zita. que tenha cuidado do que você está Lida vanga criando. vachitidzidzisa kuti Para você ngatinyatsocherechedzai ganhar nome. kuti ungochihwina Ser zita dito, esse aqui ora, esse kuti aqui. uyu É anonamata porque de fato você tem esse ação que ndezvekuti você vai iwe gerar. une chaizvo chaizvo action yekunamata Que mauri. nome que você está criando para você? Nderipi zita rauri kusika mauri? Podemos dizer que somos geração de oração. É uma Tinogona coisa kudayira boa. kuti tiri Mas generation você não yemunamata. pode se autoproclamar. Haufaniri Não kuzvirova existe dundu. reis que se coloca, que se unge. Hakuna Dizer mambo que eu sou rei anozvigadza aqui. umambo. As pessoas até criam cerimônia. Vanhu vanoita Muita ceremony. gente até participa em criar. É porque Vanhu nós vazhinji estamos a vachi- preparar cerimônia de coroação de nosso vachitaura kuti tiri kugadzira rei. ceremony yekugadzwa Então kwamambo. você tem que começar a criar hábito. Saka unofanira kugadzira imwe Para habit pessoas depois de chamar aquilo kuti que vanhu você é. vazokudaidza neizvozvo zvauri. Senti muito quando o líder pregou aqui a dizer que muito cuidado, as pessoas, seus bisnetos vão Ndanzvisa ser kuti vamwe orados aqui no vazukuru púlpito. A vachazonamatiriwa ser pano dito que aqui, essa aqui, vachibviswa essa miúda aqui, temos que tirar o espírito de geração que está nela. vachibviswa Essa geração mweya é você que está wegeneration sendo pregado hoje. yanhingi iwe Se ndiwe você não se urikuparidzwa converter, nhasi. Saka ukasatendeuka seus netos, seus filhos vazukuru vão vako ser nevana vako orados aqui. A vachazonamatirwa ser pano tirado o espírito de feitiçaria. vachibviswa mweya A ser tirado o espírito de fofoca. vachibviswa mweya A ser tirado o wemakuva espírito de teimosia. vachibviswa mweya Então é hoje que você tem que orar. nhasi Se unofanira converter e sair dessas coisas. wotendeuka uchireva Começar a procurar wotanga ser uma kutsvaka geração que vai Kuva glorificar generation. os seus netos. ichazobatsira vazukuru vavo. Outros vão deixar herança de oração para seus vamwe filhos. vachasiya nhaka Enquanto yemunamata você está a deixar herança de coisas que não servem. iwe uchisiya nhaka yezvinhu Queremos orar. Vamos toda levantar a kunamata. igreja. Ngatsimuke Vamos, já ichechi terminamos. tatopedza. Eu quero que você ore. Peça a Deus para te ajudar. kumbira kuti mwari vakubatsire Para criar nome de coisas boas. kuti ugadzire zita O rezvakanaka. nome cria-se. Zita Não é rinogadzirwa entregue. haripiwi. Quando dissemos Pastor Tomás é grande evangelista. Pastor Não Thomas acordou evangelista, muvhangeri não. Não vai ficar evangelista porque ele fala que eu sou evangelista. havatauri havapiwi Profeta zita não é iro nekuti aquele vari que diz, eu sou kutaura profeta. Não. kwete kuti oti As ndiri pessoas muprofita. devem ver. Vanhu Por vanofanira causa da kuona ação que ele está a nekuda gerar. kweaction E yaunenge aqui tem uchiita grande profeta aqui. wobva kuti uyu muprofita Líder mukuru. não é ele que se fala. Lida Que asana eu sou zvipa grande zita líder. kuti ndiri lida mukuru Adoradora. É murumbidzi worshiper. Asi uya anozvitaura kuti inini nawe great adorador nawe worshiper. aquele que diz Isusu eu sou tiri contra adorador. hayo apa paita Nós que muisa nós apa. vamos dizer que aqui Zvinotonamatirwa existe izvozvo. adorador. Zvinonamatirwa. E precisa Sim, ser mas a aurora ocupa orado. ori papo. Levanta sua mão ali onde você está. Tinongotonamata madekwana ano. Quero que você ore Kuti nesta Mwari noite. vakurangarire. Dizer, Deus me recorde. Vana vako behavior yaunayo yauri kutarisa iyi. Esse Inoteera comportamento vana vako. vai seguir seus Inoteera filhos. vazukuru vako. Vai seguir seus netos. Vakuzodzingirwa mweya yemadzinza. E vai ser. Apa dzinza rako ndiwe. E você que é a Inzwa geração. mutikoni uchavadzinza iwewe. Você diácono vai ser Inzwa uma muvhangeri geração. uchavadzinza iwewe. Evangelista vai Vanhu ser uma vakuzoti iri geração. ranga riri dzidza rakatukwa Vai iri. dizer que esse era uma Vanenge geração vachirarama panguva idzi amaldiçoada. aiwa zvikosva vanga vari muvhangeri. As pessoas vão dizer que, mas era evangelista. Amen. Amen. Mweya woutsinye. Espírito Kune vamwe vanonguva nemweya woutsinye ari muchechi dentro da igreja. dentro da Mweya igreja. woutsinye kusangofara kungobvonyongodza. Uma pessoa Zvoda que kunamatirwa estraga, izvozvo uma pessoa simudzaro que estraga as kunamata. coisas. Queremos Ngoti Mwari orar. ndirangarirei. Dizer, Deus me Ndoda kugadzira zita lembra. rakanaka. Quero criar bom nome. I want to generate a name, Quero gerar nome. a good name. Bom nome. Rokunzi uyu munamati. Dizer que esse é o Mazhove pamusangano wenyu. jovem na Simukai nezita rokuti muri vayuda anonamata. Levanta nome que Kwete vocês zvekutaura são aa Deus.
Não asi pela vanhu boca, vona voti mas ava as vana pessoas vanonamata que vêm, essas pessoas oram. madzimai emabhasha As anonamata mulheres da baixa que oram. vadzibaba emabhasha vanonamata Os varume pais da ava baixa que kwete oram. kuzvipa zita Não se dar nome. zvinoda Precisa uma Namata. graça. Ora, namata ora, namata ora, namata ora. muzita nemuropa ramambo Em jesu nome e no sangue de Jesus. muzita nemuropa ramambo jesu Em nome e no sangue de Jesus. tinokutendai mangwanani ano madekwani ano Celestial, queremos ter honra. tibatsirei sekereke pamhasha Abate no tendai. we want to be a generation Necessita of worshipers, a generation of praise.